Você sabia que o Senhor Jesus não somente previu o coronavírus, mas também diversas outras doenças e até mesmo a dengue? Veja uma de suas profecias a respeito do fim dos tempos. E haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Viu só que esta profecia de Jesus sobre o futuro está se cumprindo? E você pode estar pensando, Pastor Edson, estas tragédias sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade. Mas se formos analisar, nas últimas décadas, elas têm aumentado cada vez mais, principalmente em relação às pestes. É lógico que antigamente a quantidade de vítimas era muito maiores, pois a medicina não era avançada e as pessoas não tinham noção de higiene e nem conhecimento sobre como combater pestes. E além disso, o mundo não era globalizado como hoje é, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece, e isso pode se prevenir e se preparar para uma catástrofe que possa acontecer no planeta Terra. Vamos ver algumas catástrofes que têm acontecido no planeta Terra. O Ebola. Os principais surtos desta doença ocorreram ao longo dos anos 1970 e o meio da década de 1990 e entre 2000 e 2001 sempre na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas, a cerca de 1.200 morreram. SARS. Este vírus é muito conhecido como um coronavírus, uma epidemia de síndrome respiratória aguda e muito grave. Entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China, e em setembro de 2003, a doença afetou mais de 8.400 pessoas, causando mais de 900 mortes. Gripe aviária, causada pelo vírus influenza do tipo H5N1. A gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe normal, porém mais intenso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2011, foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Gripe suína. Essa doença teve os primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, houve casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo, sem contar ainda com a Zika vírus, que surgiu em 2014 até 2016, matando milhares de pessoas. E também a dengue, que vem crescendo drasticamente ao redor do mundo. Por isso devemos olhar para as profecias de Jesus e entender o tempo que estamos vivendo, pois todas essas tragédias são sinais claros da volta dele. E por isso devemos estar preparados. É claro que ficamos tristes e preocupados com o que acontece, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto na medida que o tempo do fim vai se aproximando. Sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, este mundo está embaixo da maldição, e por isso devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. Também que este momento que estamos vivendo é apenas o início das dores, que infelizmente as coisas têm de piorar, pois as pessoas não querem buscar a Deus e retirar de suas vidas o pior vírus que existe, o pecado. Porém, quando nos arrependemos, abandonamos aquilo que desagrada a Deus, Ele nos abençoa e nos livra de todo mal. Veja a promessa do Senhor. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Isso mostra que a oração e o arrependimento são extremamente importantes, principalmente nesses tempos difíceis. Também não devemos deixar de tomar precauções em relação ao coronavírus. Talvez muitos cristãos tenham ignorado de evitar locais com grande número de pessoas e lavar as mãos frequentemente, porque elas dizem no Salmo 91 que está escrito: Deus protegerá das pragas. Mas devemos também lembrar que o próprio Satanás usou este salmo para enganar o Senhor Jesus. Na tentação do deserto, a Bíblia diz que o diabo levou Cristo até uma parte mais alta do templo e mandou que ele jogasse de lá.
E que no Salmo 91, Deus prometeu que enviaria anjos para proteger os seus filhos. Veja qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Por isso nós devemos fazer como o Senhor Jesus, não tentar a Deus ao achar que não precisamos de fazer a nossa parte. Mesmo com esta promessa de proteção, é possível que os cristãos sejam infectados por qualquer vírus ou doença, pois somos seres humanos e ainda sofremos as aflições desse mundo. Por isso, não tentar a Deus, nesse caso, significa ser prudente, isso é, seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos contaminação. Fecha seus olhos agora, nós vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus possa nos abençoar, pedir para que Deus possa, neste momento, tocar nos nossos corações, nossa vida. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, que esta reflexão possa estar dentro de nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos dar força nos momentos de dificuldade. Senhor, possa, meu Pai dos céus, tocar na vida deste homem agora e desta mulher, Senhor, e abençoar, proteger e guardar de todos os perigos, Senhor, que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do nosso Senhor.